Olá a todos e bem-vindos ao podcast. É quarta-feira, 26 de fevereiro, e esta é a nossa primeira edição do dia. Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema tanto, digamos, curioso. Interessante. A fertilidade global está em declínio, mas, ao mesmo tempo, a população mundial continua crescendo. Oh! Como explicar isso? Bom, as projeções indicam que a população mundial deve atingir o pico lá para 2060, 2080 talvez, chegando a uns 9, 10 bilhões de pessoas. Aí sim, depois disso a gente deve ver um declínio de verdade. Então quer dizer que, mesmo com menos bebês nascendo, ainda vai levar um tempinho para a população mundial começar a diminuir. Imagina um trem em movimento. Mesmo pisando no freio, ele ainda vai andar um bom trecho antes de parar completamente. Entendi. E esse freio na população, como você disse, vai ter um impacto enorme, né? Principalmente nos países mais desenvolvidos. Sem dúvida. A Europa, por exemplo. Me fala um pouco sobre isso. Olha, na Europa, em meados do século passado, as mulheres tinham, em média, 4 filhos. Nossa, é bastante. Hoje, essa média caiu para menos de 2. Caramba, uma queda e tanto, hein? Para manter a população estável, essa taxa precisa ser de pelo menos 2,1 filhos por mulher, a chamada taxa de reposição populacional. Então, a Europa e outras regiões com baixas taxas de natalidade estão encolhendo. Mas por que as pessoas estão tendo menos filhos? É uma decisão individual ou tem outras coisas influenciando? É claro que a decisão de ter ou não filhos é muito pessoal. Sim, claro. Mas vários fatores influenciam essa escolha e a gente pode agrupá-los em 2 categorias principais: fatores econômicos e mudanças socioculturais. Certo. Começando pelos econômicos, o custo de vida, principalmente nas grandes cidades, é um problemão para muitas famílias. Sem dúvida. Moradia, educação, saúde. Muito caro. Criar um filho hoje em dia exige um investimento enorme. E essa insegurança econômica é um dos principais motivos para os jovens adultos não terem filhos, né? Com certeza. Um estudo recente mostrou que quase metade dos jovens adultos sem filhos dizem que a instabilidade financeira é o principal motivo. Eles não se sentem seguros o suficiente para bancar os custos de uma família. É compreensível. Todo mundo quer dar o melhor para os filhos. Mas, além do dinheiro, com essas mudanças socioculturais impactam a decisão de ter filhos. O que mudou em relação às gerações passadas? Bom, nas últimas décadas a gente viu mudanças profundas na forma como vemos os papéis de gênero e as aspirações de carreira, principalmente para as mulheres. É verdade. Antigamente, o caminho natural era casar cedo e ter filhos. Era quase um roteiro, né? Exatamente. Hoje, as mulheres buscam cada vez mais realização profissional e adiam a maternidade, muitas vezes priorizando a carreira antes de pensar em filhos. Faz sentido. E essa mudança, sem dúvida, é super positiva em termos de igualdade de gênero e empoderamento feminino. Sim, com certeza. Mas, olhando o cenário geral, quais as consequências dessa queda na fertilidade para a sociedade? Estamos falando só de números ou tem impactos mais profundos? Olha, as implicações vão muito além dos números. O declínio da fertilidade afeta a estrutura social e econômica dos países de maneira profunda. Imagina a tradicional pirâmide populacional. A tradicional, com base larga de jovens e um topo menor de idosos. Isso. Essa estrutura está se invertendo. Ou seja, em breve teremos mais idosos e menos jovens para sustentá-los. Isso parece preocupante. Com menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais idosos dependendo de sistemas de saúde e previdência social, a pressão sobre esses sistemas aumenta consideravelmente. É verdade. Economistas alertam para o risco de desaceleração econômica global se não forem feitas reformas para lidar com essa nova realidade. E a migração? Poderia ser uma solução para suprir essa falta de mão de obra jovem em países com baixas taxas de natalidade. A migração pode até ajudar a suprir a demanda por mão de obra nos países desenvolvidos, mas é uma questão complexa, com várias nuances. A migração em massa pode gerar o que chamamos de fuga de cérebros nos países de origem. Ou seja, países em desenvolvimento perdem seus profissionais mais qualificados para países mais ricos. Exatamente. E isso prejudica o desenvolvimento local. Sim, e pode criar um ciclo vicioso. Além disso, o aumento da migração, muitas vezes, acirra o sentimento anti-imigração e alimenta movimentos populistas em várias partes do mundo. A migração não é uma solução simples e exige uma abordagem cuidadosa e humanitária. Entendi. E além da migração, existem outras soluções em debate para lidar com os desafios do declínio da fertilidade. Sim, existem várias iniciativas sendo discutidas e implementadas ao redor do mundo. E bom. Algumas focam em políticas públicas para incentivar a natalidade. Tipo? Subsídios para famílias com filhos, licenças parentais mais extensas, investimentos em creches e educação infantil.
É legal. Outras buscam adaptar os sistemas de previdência e saúde à nova realidade demográfica, como a implementação de sistemas de aposentadoria flexíveis e o incentivo à poupança individual para a velhice. Interessante. Mas e aquelas correntes conservadoras que defendem políticas mais restritivas, como limitar o acesso a métodos contraceptivos para aumentar a natalidade? O que você acha disso? Olha, essa é uma questão delicada. Sim, imagino. A maioria dos estudos mostra que políticas que restringem o acesso à contracepção não são eficazes em aumentar a taxa de natalidade. Além disso, levantam sérias preocupações éticas, pois interferem na autonomia e nos direitos reprodutivos das mulheres. Controlar a natalidade através da restrição de direitos não parece uma solução justa ou sustentável. Mudando um pouco de assunto, como o declínio da fertilidade se conecta com o debate sobre as mudanças climáticas. Uma população menor não seria benéfica para o meio ambiente. Essa é uma questão que vem ganhando cada vez mais relevância. É verdade. Existe um argumento válido de que uma população menor reduziria a pressão sobre os recursos naturais e diminuiria o impacto ambiental da humanidade. Faz sentido. No entanto, as mudanças demográficas, como o declínio da fertilidade, acontecem de forma gradual ao longo de décadas. Então, essa redução na população não seria rápida o suficiente para mitigar os efeitos mais imediatos da crise climática. Infelizmente não. As mudanças climáticas exigem ações urgentes e de grande escala, e a redução da população, por si só, não é suficiente para resolver o problema. A gente precisa de soluções mais abrangentes. Exatamente. Precisamos combater as emissões de gases de efeito estufa, promover a transição para energias renováveis, proteger os ecossistemas. Entendi. Voltando à questão da fertilidade, que outros modelos ou soluções têm se mostrado promissores para lidar com os desafios de uma população envelhecida? Você mexeu em Singapura, por exemplo. Singapura é um caso interessante. O país adotou um sistema previdenciário baseado em poupança individual que se adapta melhor a uma população com maior expectativa de vida. Interessante. Nesse modelo, os trabalhadores contribuem para suas próprias contas de aposentadoria ao longo da vida profissional, o que reduz a dependência do sistema público de previdência. Parece um sistema que incentiva a responsabilidade individual e alivia a pressão sobre o Estado. Mas ele seria replicável em outros países, com realidades socioeconômicas diferentes. A implementação de um sistema como o de Singapura em outros países exigiria um planejamento cuidadoso e adaptado às condições locais. Imagino que cada caso é um caso. Sim, fatores como o nível de renda da população, a estrutura do mercado de trabalho e a cultura previdenciária de cada país precisariam ser considerados. No entanto, o modelo de Singapura serve como um exemplo de que é possível criar sistemas previdenciários mais sustentáveis que levem em conta as mudanças demográficas em curso. É fascinante como um problema tão complexo como o declínio da fertilidade nos leva a repensar modelos econômicos, sociais e até mesmo a nossa relação com o meio ambiente. É um convite para repensarmos o futuro. Totalmente. As mudanças demográficas que estamos vivenciando nos desafiam a questionar os modelos tradicionais de família, trabalho e desenvolvimento. E a encontrar soluções inovadoras para construir um futuro mais sustentável, justo e, acima de tudo, humano. É isso aí. E para você, nosso ouvinte, fica a pergunta. Em um mundo com menos filhos, como você imagina o futuro da família? Que novos modelos e arranjos familiares podem surgir? É importante lembrar também que essa mudança, com menos nascimentos e mais pessoas mais velhas, impacta a cultura e os costumes da sociedade. Afinal, ter filhos era quase como uma obrigação na vida adulta. É verdade. Era como um sinal de que você tinha se acertado na vida. Exatamente. E essa ideia da família tradicional, casamento, filhos, está sendo repensada. Muitos jovens hoje priorizam estabilidade financeira, carreira, liberdade individual, antes de se comprometer com paternidade ou maternidade. Então, o que antes era visto como o começo da vida adulta, hoje, para muitos, é o objetivo final. É como se as prioridades tivessem se invertido. É uma ótima observação. E esse adiamento, muitas vezes, leva à decisão de não ter filhos. As pessoas estão mais conscientes da responsabilidade, dos desafios, e acabam optando por outros caminhos. E essa mudança, essa nova forma de ver a família, como impacta a sociedade? Existem benefícios e desafios nessa transição? Sem dúvida. Por um lado, temos mais liberdade individual para escolher o estilo de vida que a gente quer sem as pressões sociais do passado. É como se tivéssemos mais opções, né? Exatamente. Mas, por outro lado, essa liberdade também traz novos desafios. A solidão na velhice, por exemplo, é uma preocupação crescente. É verdade. Com menos filhos, famílias menores, o risco de isolamento social aumenta, especialmente para quem não cultiva outros tipos de laços afetivos. Faz sentido. Mais liberdade, mas também mais responsabilidade individual para construir uma rede de apoio, né? E falando em dilemas, como as vozes mais conservadoras
enxergam esse cenário de declínio da fertilidade. A família tradicional sempre foi um pilar importante para o conservadorismo. Sim, algumas correntes conservadoras veem o declínio da fertilidade como uma ameaça à sociedade, um sinal de decadência moral, perda de valores, e muitas vezes defendem políticas para incentivar a natalidade, como restrições ao acesso a métodos contraceptivos e incentivos para famílias grandes. Mas essas políticas têm se mostrado eficazes, conseguem reverter a queda na natalidade. Na maioria dos casos, não. Os estudos mostram que essas medidas não têm o resultado esperado. As causas do declínio da fertilidade são complexas e não se resolvem apenas com incentivos ou restrições. Além disso, interferir na autonomia das pessoas, limitando o acesso à contracepção, levanta questões éticas sérias, né? Viola direitos humanos fundamentais. Concordo plenamente. A decisão de ter ou não filhos e quantos é pessoal e deve ser respeitada. Em vez de tentar controlar, os governos deveriam criar políticas que apoiem as famílias independentemente da sua configuração. Sim, investir em educação, saúde, creches, programas de apoio seria muito mais eficaz do que impor um modelo de família específico. Exatamente. E pensando no futuro, com famílias menores, população mais envelhecida, surge uma pergunta inevitável. Ter filhos ainda faz sentido. É ético trazer uma criança para o mundo com tantas incertezas? Essa é uma pergunta que muita gente se faz hoje em dia. E não tem uma resposta fácil, uma fórmula mágica. É uma decisão individual que envolve fatores pessoais, éticos, sociais. Cada pessoa, cada casal precisa encontrar sua própria resposta. Exatamente. Mas é importante que essa decisão seja consciente, informada, levando em conta todos os aspectos. É preciso ter um diálogo aberto, honesto, sobre os desafios e as responsabilidades de ter filhos nesse mundo complexo. E, ao mesmo tempo, não podemos nos deixar paralisar pelo medo, pela culpa. A vida é um ato de esperança. E ter filhos, para quem deseja, pode ser uma forma de renovar essa esperança, de construir um futuro melhor. Sim, o importante é que a decisão seja livre e consciente, baseada no amor, na responsabilidade e na esperança de um futuro melhor para todos. E para você, nosso ouvinte, fica a pergunta. Como você vê a questão de ter filhos num mundo com tantos desafios? Compartilhe suas reflexões. Eu acho importante a gente lembrar que, mesmo com essa queda na taxa de natalidade, a família continua sendo a base da sociedade, né? É verdade. Ela se transforma, se adapta, mas continua sendo aquele núcleo onde a gente aprende sobre amor, cuidado, respeito, responsabilidade. E falando em transformação, como você imagina a família do futuro, podemos esperar modelos mais diversos. Com certeza. A gente já vê essa diversificação acontecendo, né? Famílias monoparentais, homoafetivas, multigeracionais. Sim. E muitas outras configurações. A sociedade está mais aberta, reconhecendo que a família não se define só pela estrutura tradicional. É verdade. O que importa são os laços de afeto, o cuidado mútuo. É como se a gente estivesse expandindo a definição de família, né? Reconhecendo que o amor, o cuidado, podem se manifestar de várias maneiras. E essa pluralidade de modelos é um reflexo das transformações sociais que estamos vivendo, né? Com certeza. Mudanças nos papéis de gênero, a busca por igualdade, a valorização da individualidade, a maior aceitação da diversidade sexual, tudo isso contribui para essa reconfiguração da família. E nesse contexto, a parentalidade também se torna uma escolha mais consciente, baseada no desejo genuíno de criar e educar. Então a parentalidade deixa de ser uma obrigação social e passa a ser uma escolha pessoal. Sim, guiado pelo amor, pela vontade de compartilhar a vida com o filho. E essa parentalidade mais consciente pode ajudar a construir relações mais saudáveis, né? Sem dúvida. Pais e mães mais presentes, participativos, dividindo as responsabilidades. Pensa cria um ambiente familiar mais harmonioso. E com a tecnologia cada vez mais presente, como você vê o papel dela na família do futuro? Afinal, já vivemos num mundo hiperconectado, né? Pois é, a tecnologia é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. Na família, ela pode facilitar a comunicação, o acesso à informação, compartilhamento de experiências. Mas a gente precisa usar com sabedoria, sem deixar que ela substitua o contato humano. Concordo. A tecnologia tem que complementar as relações e não atrapalhar a conexão real entre as pessoas. É como usar um tempero na comida. Na medida certa, realça o sabor. Em excesso, estraga tudo. Perfeito. E por falar em conexão genuína, acho importante a gente falar dos avós, né? Os avós. Com o aumento da expectativa de vida, eles estão cada vez mais ativos, participativos. Sim. Representando um elo importante entre as gerações. Verdadeiros tesouros de sabedoria, carinho e histórias. Sem dúvida. Eles dão suporte emocional, compartilham suas experiências, fortalecem os laços. É como ter um livro de história vivo dentro da família. Exatamente. E falando em futuro, que desafios você vê para a família do futuro? Afinal, nenhuma estrutura social está livre de desafios, né? Com certeza.
A família do futuro, assim como a de hoje, enfrenta desafios como a falta de tempo, as pressões do trabalho, as dificuldades financeiras, a necessidade de conciliar a vida moderna com a vida familiar. Para lidar com tudo isso, é fundamental que a sociedade ofereça suporte com políticas públicas que ajudem a conciliar trabalho e família, o acesso à educação de qualidade, Sim. a garantia de direitos básicos como saúde e segurança. Afinal, investir na família é investir no futuro da sociedade. Com certeza. Uma sociedade com famílias fortes, apoiadas, é uma sociedade mais justa, mais humana, mais preparada para o futuro. Concordo plenamente. E para finalizar nossa conversa, queria deixar uma mensagem de otimismo. Apesar das incertezas e desafios, acredito que a família do futuro será ainda mais forte, diversa, resiliente. Uma família que se adapta, celebra as diferenças e se une para construir um futuro mais justo, sustentável para todos. E bela mensagem. E que essa mensagem de esperança inspire nossos ouvintes a construir o futuro que desejam para suas famílias e para a sociedade. Agradecemos a companhia nesse mergulho no universo da família e seus desafios. E para quem ficou com a cabeça cheia de ideias, o podcast está no ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia. E esperamos você no nosso próximo encontro para continuarmos explorando os temas que movem o mundo e nos fazem refletir sobre quem somos e para onde vamos.